Mas eu vou ser, por isso mesmo, muito mais focado. Muito mais focado. Sim, eu vou aqui ver apenas questões, sim, mas isto vai-me servir depois como lógica de paper, isso vai ficar online e, sobretudo, poupa-me estar a recitar. Pontos de partida. Nós temos um regulamento novo que, em aspectos que nos dizem respeito aqui, no nosso tema, já é vigente desde o dia 2 de fevereiro, nas chamadas práticas proibidas. Este regulamento tem uma história longa, sobretudo desde que a Comissão apresentou a proposta a 21 de abril de 2021, e já tinha uma história anterior. Eu tive a sorte ou o azar de ter de fazer uma intervenção sobre deepfakes num evento da Universidade do Minho, aí 4 dias depois. E o que vai corresponde hoje, grosso modo, ao artigo 50 do regulamento. Não correspondeu a nada que nós esperávamos. Eu tive que, foi uma das vezes em que eu tive que fazer assim, não um flic-flac à retaguarda, mas repensar, até pegando no que o professor Francisco Rodrigues Rocha referiu, liberdade de expressão, é que uma produção falsa é uma produção criativa. Pensemos no poeta enquanto fingidor do Fernando Pessoa. E aqui a lógica, que é logo assumida no artigo 1º, número 1, dizer, essencialmente, a lógica do mercado. E vamos pensar no mercado, porque tem-se referido bastante, mesmo do professor Francisco, hoje, a questão da desinformação no contexto político, quer eleitoral, quer geopolítico, mas aqui também temos a desinformação empresarial. Isto é, referência é mercado, confiança e elevado nível de proteção de direitos fundamentais. E os direitos tal como estão na Carta. E não é por acaso que se refere expressamente democracia, Estado de Direito, contra efeitos nocivos da inteligência artificial. E este regulamento, sobretudo para quem é de informática, é um add-on. Há uma nova geração de instrumentos. Estou a reparar que é da primeira vez em muito tempo que eu não falo no RGPD. Porque o RGPD não me entra aqui no domínio da desinformação. Eu tenho umas quantas coisas publicadas na relação entre o regulamento IA e o RGPD, mas agora não estamos com proteção de dados. Nem sequer a questão da identificabilidade dos tratamentos automatizados aqui nos interessa. Nem sequer questões de decisão através de IA. Em matéria de desinformação, tanto quanto eu consigo alcançar, isso não é assunto. Existem 3 regulamentos, ou melhor, dois regulamentos e uma diretiva especialmente importantes. No que toca aos consumidores e aos prestadores de serviços digitais, eu venho até a escrever, e eu fui vindicated, sobre a diretiva relativa às práticas comerciais desleais. Isto é uma diretiva de 2005, que depois já foi, entretanto, transposta em 2008. Entendendo que se for utilizada a inteligência artificial na interação com consumidores, a compliance é exigida também para a utilização da inteligência artificial. E aí sim, responsabilidade civil. Também. E responsabilidade civil contratual. Claro. Civil contratual. Mas também o DSA, já veremos alguns pontos de contacto com o DSA, e também um regulamento
relativamente recente, de 13 de março do ano passado, sobre transparência e direcionamento da propaganda política. Consumidores, a lógica é consumidores, proteção dos consumidores e proteção dos eleitores e também dos cidadãos elegíveis. Estão em frente. Pois aqui continua assentando no Tratado da União Europeia e na Carta. Isto é, respeito pelos direitos, prosperidade humana, liberdade, democracia, Estado de Direito, respeito pelos direitos do homem. Atenção à questão dos mais vulneráveis. Mais vulneráveis, sobretudo, da desinformação, e depois também encaixa na diretiva das práticas desleais, da desinformação designadamente aos idosos, aos deficientes, aos menores. Sim, porque a desinformação tem graus. E a vulnerabilidade, a fragilidade, é distinta. Aliás, nós não usamos, mas a doutrina brasileira refere-se muito aos hipervulneráveis. Categorias específicas de pessoas expostas, neste caso, à desinformação. E aqui também entra uma noção essencial que é a da liberdade de escolha. Liberdade de escolha do consumidor, liberdade de escolha também do eleitor. Escolha informada. E temos naquela declaração de janeiro de 2023, isto é uma declaração internacional, isto é soft law, é anterior ao próprio trílogo de negociação final do regulamento da IA, mas vem de novo a explicar, assumir a questão de vantagens, riscos relativamente a sistemas algorítmicos de inteligência artificial. O que encaixa, não temos cá este ano, o Zé Magalhães, que está em Corfu, com um preceito, o artigo 9.1 da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. A inteligência artificial a estar limitada pelos direitos fundamentais. E à conta do risco, e o critério é o do risco, nós estamos com 4 níveis. Há sistemas de risco mínimo. Um exemplo típico são os sistemas de IA para destrinçar o spam. Temos sistemas de baixo risco, sobretudo com regras de informação, e já lá vamos à informação. Depois temos sistemas de risco elevado, e dentro destes entrando já em cima do andamento dos modelos de IA de finalidade geral, onde estão os grandes modelos de linguagem, não só, mas grandes modelos de linguagem, e a IA generativa, e depois, no limite superior, os proibidos, ou seja, aqueles que estão no risco, em vez de haver uma avaliação casuística de risco, há práticas, não são sistemas, são práticas, logo isso dá para qualquer sistema, práticas intoleráveis face aos direitos fundamentais. Mas nestas proibidas, as do artigo 5, e atenção, que as regras de certificação prévia dos de risco elevado e de finalidade geral devem abranger, já se aplicam estas, caem em cima. Ou seja, teremos, se for o caso, uma certificação para os de risco elevado ou de finalidade geral, e depois, ainda esta, que já limitou o risco. E aqui também uma atenção. Se formos ao ponto 13 do artigo 4, diz-nos tudo isto assume se houver se for além de uma utilização indevida razoavelmente previsível. Inclusive, dizer que os de risco mínimo podem estar abrangidos se houver a tal utilização imprevisível para
finalidades contrárias aos direitos fundamentais. O que é que temos aqui? Eu fui deixando também referências aos considerandos, e os considerandos funcionam como um livro de instruções adicional. O que é que temos? Sistemas de IA que empregue técnicas subliminares que contornem a consciência de uma pessoa, e foi pensado aqui esta manhã a dimensão psicológica, ou técnicas manifestamente manipuladoras ou enganadoras, com o efeito de distorcer substancialmente o comportamento de uma pessoa. E pensar também no que disse o Rogério esta manhã, podemos olhar, por exemplo, para as burlas. Manipular. Que não burlas informáticas. Podemos ter outra coisa. Aqui é enganar para levar a alguém a prejudicar-se no seu domínio patrimonial. Prejudicando uma pessoa ou grupo de pessoas, de forma considerável, na sua capacidade de tomar uma decisão informada, levando-se a tomar uma decisão que, caso contrário, não tomaria, causando danos significativos a si ou ao terceiro. Atenção, isto que já tínhamos na diretiva relativa a práticas comerciais desleais, explicitamente, artigo 5º, 3 e 8º. E também, no que toca ao regulamento da SA, para os dark patterns, os padrões escuros de induzir alguém a operar escolhas, mas escolhas essencialmente enquanto consumidores, contrárias aos seus interesses, serem literalmente enganados ou induzidos em erro. Aqui entramos a desinformação a levar a escolhas irracionais, sendo que o padrão numa economia de mercado passa pelas escolhas livres e racionais. Existem muitos espíritos animais, mas, bom, se assumimos a irracionalidade do mercado, isso já é outra coisa. Bom, atenção, estas regras das práticas proibidas são aplicáveis desde 2 de fevereiro. E aqui há sanções contornacionais. Há coimas até 35 milhões de euros ou uma empresa até 7% do volume global de faturação. Isto é bastante mais do que o RGPD e o terror de. Mas aqui estamos para lá, permitam-me que eu diga, para lá do limite da indecência. Estamos aqui perante a manipulação. Temos também que a Comissão Europeia publicou umas orientações, guidelines, ainda são provisórias, estão em inglês e são provisórias, sobre práticas proibidas, em que, sobretudo, exemplifica. Isto está publicado, estas guidelines. Depois também temos o seguinte, e voltamos ao artigo 50, isto explicado também considerando 27, 32, 35. Temos um dever, claro, corresponde a um direito, de informação a quem interage com sistemas de IA. Tem que saber que está com IA. Quando alguém está com um chatbot, tem que saber que não é um humano que está ali. É uma máquina que está destituída de vergonha e com acesso a bases de dados que podem, a Carrel tem informação muito recente, desta semana, consegue argumentar de forma muito eficaz, porque percebem quais os argumentos que o interlocutor humano aceita, e depois tem uma panóplia de argumentos poderosos que servem em hipersegmentação para aquele humano. Por isso é necessário saber que alguém, embora, atenção, ao mesmo tempo, também temos aqui o automation bias. Alguém confiar mais na máquina, sabe, confiar na máquina que no outro humano. Porque é que pensa que a máquina não vai enganar? Tem, a máquina é uma máquina. Aliás, esse é o problema que tem havido, inclusive no sistema judicial, em Portugal, com magistrados que saibam até ao nível do desembargador, que pensavam que o chat GPT era como o Google, que estava ali, a jurisprudência era aquela mesma, a jurisprudência criminal, que era real. Não foram verificar e não existiam sequer os acordos. Isto assumido até pela Presidente da secção correspondente.
Depois também temos isto, na questão aqui da questão da falsificação profunda dos deepfakes. Os deepfakes foram aceitos para não coartar a liberdade de expressão. E que deve ser claro, ou ser completamente previsível para o humano normal, que não está perante aquele conteúdo. E atenção, da novidade é que são não só deepfakes de imagem, mas também de texto e de voz, que aquilo não é um ser humano, não é um ser humano normal ou uma situação. Exemplo, aquele filme sobre Gaza, que o próprio Trump difundiu, Gaza enquanto resort, alguém teria que estar a fumar coisas estranhas para pensar que aquilo era mesmo real. E depois também queria estar, vejam, é com o tempo também. Aqui também, vendo aqui está uma coisa que saltou. Também entramos, para aqui, acho, não sei se salto, sim, aqui. Conhecidos suas singulares de forma clara e perceptível o mais tardar quando da primeira interação à exposição. Aqui os tamanhos das coisas são um pouco diferentes do que eu gostava. Mas também temos que há outras, isto não prejudica outras obrigações noutros instrumentos. O regulamento da IA é um extra. Que é assim como encontramos no regulamento DSA para os sistemas de recomendação. Nos sistemas de recomendação baseados em IA, e o regulamento DSA de 2022, é necessário explicitar que essa recomendação, este produto ou aquele serviço, inclusive ordenando que é IA e quais são os critérios usados. Também tínhamos, já muito antes é 2019, na diretiva Omnibus, foi uma diretiva que veio atualizar uma série de outras no domínio de proteção dos consumidores, isso, mas para o pricing. Saber que temos preços diferenciados para o perfil de cada consumidor e saber-se que isso é assim. Também aqui entramos na questão dos códigos de conduta, mas também para procurar fechar. Temos disciplinas relativas já não ao conteúdo, mas aos sistemas. Para os sistemas de risco elevado, e nos sistemas de risco elevado, há um elenco, não há apenas uma definição, há um elenco no anexo 3º, e tende a ver com desinformação, só temos no ponto 8º-A, 8º-B tem a ver com justiça, 8º-A com sistema eleitoral. Literalmente, sistemas concebidos para ser utilizados para influenciar o resultado de uma eleição ou referendo ou o comportamento eleitoral de pessoas singulares no exercício do direito de voto em eleições ou referendos. E estamos, creio que não preciso demonstrar relação com. Entram bots para difusão de informação, para canalização, para micro-targeting. Estes sistemas terão de passar por um conjunto de requisitos prévios, a colocação em serviço ou disponibilização no mercado, com obrigações dos prestadores responsáveis pela sua implementação. Isto não é tanto as entidades que usam, mas a montante. Quem desenvolve essa tecnologia, depois a coloca no mercado. O mesmo se passa para os modelos de finalidade geral. É porque o seu regime, que é relativamente curto, abrange utilizações de risco elevado para direitos fundamentais. Inclusivamente de risco sistémico. Já foi falado numa outra perspectiva. E aqui temos, para a definição de risco sistémico, um risco específico de efeitos negativos nos direitos fundamentais. Estes fundamentais também o direito de voto. Para além dos direitos de consumidores. Atenção, isto vou terminar agora. No que toca
aos sistemas de finalidade geral, isto vai estar em vigor a partir de 2 de agosto, um ano após, os de risco elevado, 2 anos, só a partir de 2 de agosto de 26, mas a Comissão Europeia só muito recentemente ainda não terminou os tais códigos de boas práticas que um grupo de sábios está a redigir com stakeholders. Bom, e finalmente dizer que os prestadores devem assegurar que os sistemas de IA devem interagir diretamente com pessoas singulares. Tem que ser concebido e desenvolvido de maneira que essas pessoas sejam informadas que estão a interagir com o sistema de IA, independentemente do nível de risco. E estes, aqui entram também, os prestadores dos sistemas que gerem conteúdos sintéticos, devem assegurar que qualquer um, em termos de pessoa média ou um pouco abaixo de média, os identifica como de IA. Bom, eu sei que fui extremamente aborrecido e eventualmente falei demais, mas procurei ser tecnicamente o mais consistente possível, até porque nestas coisas há coisas piores. Hoje, quando alguém fala em quântico, eu fico com pelo menos 3 patas atrás, porque será conversa assim. E algumas pessoas, pontualizo, quando começam a falar em aproximações holísticas, eu começo a ficar desconfiado da banha da cobra. Eu sou antigo, sou sistemático e procuro, dentro das minhas limitadas capacidades disciplinares,